dia. Bem-vindos à nossa aula. Iniciamos a nossa penúltima semana de aula, né? Estamos quase finalizando o nosso curso, mas estamos ainda com o mesmo gás do início do semestre, sim ou não? Não, Léo? Eu espero que sim, gente, que a gente ainda precisa de fôlego. Olha, na última aula, nós iniciamos o estudo de integrais duplas. Não, a gente não iniciou, não, a gente já tinha estudado. Vamos ver aqui o slide. A gente viu que, por exemplo, a gente pode usar as integrais duplas, elas são usadas para cálculo de volume, mas eu posso também usar para fazer um cálculo de uma área, né? Como é que a gente usa as integrais duplas para fazer cálculo de área? A gente viu o seguinte: se eu tenho um subconjunto do R2, uma região, desde que seja limitada, então se eu quero calcular a área dessa região, basta eu calcular a integral da função constante 1 na região R. O resultado dessa integral vai dar a área da região. Lembram disso? Que aí fica um cálculo análogo ao que a gente viu lá para a função dimensional para o cálculo de área, tá? Então, por exemplo, quero usar isso para calcular a área no círculo de raio A. Use a integral dupla para calcular a área do círculo. É uma proposta para vocês, tá, gente? Aí vocês vão dizer, mas professora, desde que eu estava lá no Jardim da Infância, quando eu ainda pintava a pizza, a professora já falou qual era a área do círculo de raio R, né? PR ao quadrado. Então, eu já sei isso há muito tempo. Eu não quero saber o valor. Eu sei que o valor você sabe. Eu quero saber como é que você chega nesse valor usando a integral dupla, certo? Usar essa ferramenta para calcular a área do círculo. E também eu sei que vocês fizeram essa continha em cálculo 1, certo? Aí, olha só, gente. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Tenho bem aqui um círculo de raio A. Meu objetivo, então, é calcular a área aqui desse círculo. A área deste aqui é a mesma da área deste aqui? Sim, né? Depende da posição que ele está no espaço. Então, se depende da posição, para eu calcular essa área, eu vou colocar, né, esse círculo no local que seja mais conveniente para eu efetuar os cálculos. Então, eu vou colocar aqui, construir uma circunferência, concentro na origem do sistema de coordenadas e que tenha o raio A, né? É o mesmo, tá, gente? Ficou maior, mas é o mesmo. Já que é o mesmo, independente da localização, eu vou colocar aquele que seja mais conveniente, tá? Então, agora, o meu objetivo é calcular a área dessa região aqui do plano, que eu vou chamar de D, tá? E aí, a gente sabe que eu posso calcular a área de D. Ela é obtida calculando a integral dupla da função constante 1 sobre a região D, tá? E tudo que eu preciso agora é descrever essa região D, né? Que é o conjunto de todos os pontos do R2, todos os pares ordenados, que satisfazem o quê? A equação aqui da secção, que são pontos interiores ou estão na fronteira da circunferência, né? Centro na origem e raio A. Equação x² mais y² menor ou igual que A ao quadrado, certo? Assim eu descrevo essa região aqui, tá? E aí, então, a gente sabe que a gente consegue calcular esta integral dupla por meio de uma integral iterada. Então, eu vou ter que a área de D, eu consigo calcular agora por meio de uma integral dupla. Eu preciso, então, estabelecer os limites das variáveis, né, gente? Nessa região aqui, qual é a variação? Ele satisfaz essa equação aqui. Qual é a variação do x? Qual é a variação do y, né? De menos a até a, o x, né?
Tá? E o y, veja que se eu fixar aqui o x, aí o y vai ficar entre essas duas curvas aqui, tá? Ou também, se eu quiser diminuir meus cálculos, eu posso observar o seguinte, que essa figura que está aqui, ela é simétrica, né, com relação aos eixos coordenados. Então, observa que a mesma fatia que eu tenho aqui no primeiro quadrante, eu tenho no segundo, no terceiro e no quarto. Então, também posso calcular a área aqui de 1/4 só e depois pegar o resultado e multiplicar por 4, concordas? Se eu quiser colocar lá na região toda, posso. Né? Se eu quiser simplificar os cálculos, eu posso calcular dessa parte que está bem aqui. Vou chamar aqui de D1. 1/4 da pizza, vou calcular então a área dessa região e pegar o resultado e multiplicar por 4. Então, eu vou dizer que isto aqui, ele vai ser assim, vou escrever aqui, vai ser 4 vezes a integral de 1. Continua sendo, porque é a área que eu quero. Em cima da região D1, tá? E agora eu quero escrever D1. Eu vou colocar agora assim na forma. Então, como a Ellen tinha dito que o x ia de menos a A, mas agora a gente está restrito aqui, então ele vai estar entre 0 e A, certo? Então, a primeira variação do x está entre 0 e A. Tá? E o y? Como é que eu vou descrever agora, gente, o y? Para um x que eu pegue aqui, o y ele vai daqui do 0 até a curva, né? Que descreve a circunferência. Tudo bem? Tá? Claro? Tá. Então, a variação do y ele vai de 0 até... E agora, qual é aqui? Isso aqui. Então, eu quero agora descrever o y, eu vou pegar a equação da circunferência, que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a ao quadrado, e vou isolar o y aqui, tá? Isolando o y, eu vou ter, como é y ao quadrado, eu vou ter mais ou menos, né, raiz quadrada. Como eu estou pegando a parte que está no quadrante, primeiro quadrante, a parte superior, então vai ficar a ao quadrado menos x ao quadrado, tá? Essa é a variação do y, então ele vai de 0 até essa parte aqui. Fiquei com vontade de arrumar mais isso aqui, olha só. Eu posso colocar aqui a quadrado em evidência para ficar mais simples lá no futuro. Fica 1 menos x sobre A. Tá? Menos x sobre A ao quadrado. Tá, gente? Colocando aqui a evidência, e aí raiz quadrada de A ao quadrado é módulo de A, mas como A é um raio, ele é um valor positivo, vai ficar A, vai ficar assim, 1 menos x sobre A ao quadrado, tá? Então, essa é a limitação do y, ele vai daqui até aqui, o A vai ficar 1 menos x sobre A ao quadrado da região. Portanto, agora eu já tenho o limite de integração, eu posso calcular aqui essa integral dupla, vai ficar 4 vezes, tá? Então, veja que o y, a variação dele está dependendo de x, tá? Então é a integral mais interna que eu vou calcular, e a mais externa é a que tem a variação constante, vai de 0 a A, que é a variação do x. Aqui dentro o y vai de 0 a A, que está variando 1 menos x sobre A ao quadrado. Tá? Essa aqui é a variação do y. Qual é a função que eu estou integrando? Função constante 1, certo? Tudo bem, tranquilo até aí, gente? Tá? E aí a gente vai calcular a integral mais interna. Então, eu vou repetir a de fora, 4 vezes integral que vai de 0 a A. Aí a gente vai calcular essa daqui, olha, integral de 1, a variável que é o y, integral de 1 vai dar y, certo? Então, estou fazendo isso aqui, integral de 1
dy, que dá o y, e aí eu vou aplicar nos limites de integração, que vai de 0 até aquele valor lá, x sobre a ao quadrado. Tá? Quando eu aplicar, vai ficar a parte superior, menos a inferior vai dar 0, né? Então, vai sobrar só isso aqui. 1 menos x sobre a ao quadrado. Tá? E aplicando y vai dar 0. Então, vai ficar essa integral aqui. Já queria colocar aqui o a para fora. 1 menos x sobre a ao quadrado. Agora, a variável de integração aqui é o x. Esse que tinha aqui é uma constante, né, gente? Eu posso tirar. Deixa eu colocar logo aqui fora. 4a. Pronto. Agora, só resta calcular essa integral aí. Tá? Então, essa região de integração, a gente pega, então, só a fatia que está no primeiro quadrante, para simplificar os cálculos. O x varia de 0 a o y está entre o 0, né, e a equação que descreve a circunferência. Aí eu vou ter 4 vezes essa área. E aí eu fico com essa integral aqui. Só resta calcular essa integral. A gente sabe calcular essa integral aí? Só vi a Ellen balançar a cabeça que sim. A gente sabe calcular essa integral. Essa integral ela não é uma primitiva imediata, tá, gente? Olha na nossa tabelinha lá. Não é uma primitiva imediata e a gente tem que fazer a técnica que se usa é fazer substituições trigonométricas. Por falar em substituição, deixa eu aproveitar aqui e fazer um parêntese. Tá? Todas as terças-feiras tem oficinas. Quem estava participando dessas oficinas são os alunos de cálculo 1. Mas na semana passada eu até pedi para avisar para vocês que agora estão dando técnicas de integração. Então, se vocês quiserem participar, eu acho muito bom. Amanhã a oficina tem das 10 ao meio-dia e de 3 às 5 na sala 8. E amanhã vai ser sobre integração por substituição, tá? Então, se você quer reforçar um pouco, tá, o seu conhecimento sobre técnica de integração, venha participar da oficina, tá? Amanhã, terça-feira, das 10 às 12, na sala 8. Sim, daqui do prédio. Vamos voltar aqui o slide. Substituição trigonométrica para resolver essa integral. Qual é a ideia aqui? Tá? Eu fazer uma mudança de variável. Então, o que a gente usa é assim, quando a gente tem integral desse tipo, raiz quadrada de 1 menos uma variável ao quadrado, a gente faz essa substituição. Vou pegar este valor que está aqui, vou chamar de seno de θ. Então, a variável de integração, que é x, ela vai passar a ser θ. Vou fazer uma mudança de variável, tá? E aí eu preciso mudar os limites de integração, né, nessa nova variável aqui. Eu preciso mudar a diferencial aqui, dx, para que tudo passe a ficar agora em função de θ, tá? Então, eu preciso saber quanto é que vale dx com relação a θ, tá? É só eu isolar aqui o x vai ficar igual a vezes seno de θ, e, portanto, dx vai ser a derivada aqui do seno, cosseno de θ dθ, e o a que passou para cá é a constante, tá? E aí, então, eu vou substituir agora aqui. Onde tem x sobre a vai valer seno de θ, onde tem dx vai ficar a cosseno de θ dθ, e eu preciso mudar os limites de integração, tá? Então, usando essa relação que existe entre o x e o θ, eu preciso saber o seguinte, tá? Se eu estou dizendo que x sobre a é igual a seno de θ, eu estou dizendo que o θ é o seno cujo o arco é o seno, o θ é o ângulo cujo seno é x sobre a, tá? Então, assim, ó, quando o x vale 0, eu venho bem aqui e substituo, vai ficar 0 dividido por a vai ficar 0. Aí a pergunta é, qual é o ângulo cujo seno é 0? Tá? Vai dar 0. E quando o x vale a, então eu vou bem aqui substituir, vai ficar a sobre a. Vai ficar seno de 1. Qual é o ângulo cujo seno é 1? É π sobre 2. Então, com essa mudança de variável, a integral vai ficar assim, olha, a integral que era de 0 a vai ficar de 0 a π sobre 2.
1 menos, raiz de 1 menos x sobre a ao quadrado, agora ficou seno de a ao quadrado, e o dx fica a cosseno de θ de θ, e então a integral, mudando essa variável, ficou cosseno ao quadrado de θ de θ. Agora a gente já sabe calcular a integral de cosseno ao quadrado de θ, não sabemos? Quando tem uma potência pá das funções trigonométricas, a ideia é a gente, porque também não é uma primitiva imediata, tá? Então a ideia é a gente usar a fórmula do arco metade para reduzir essa potência aí, tá? Então vamos usar a relação que cosseno ao quadrado é 1 mais cosseno de 2θ sobre θ, substituir aqui na integral, tá? Com isso a gente baixa a potência. E o que eu tinha como cosseno ao quadrado, que não é uma primitiva imediata, passou para cosseno só, tá? Só que ficou cosseno de 2θ. Agora a gente sabe resolver essa integral, não sabe não? Porque integral de 1 a gente sabe. Integral de cosseno também é uma primitiva imediata, tá? Então, acho que finalmente a gente pode resolver essa integral. E aí resolvemos, tá? A integral de 1 vai dar θ, lembrando que a variável de integração agora é θ. Integral de cosseno de 2θ é seno de 2θ sobre 2, uma primitiva imediata. E a gente aplica nos limites de integração, então dá πa sobre 4. Lembrando que este resultado, né, a gente no final vai ter que multiplicar por 4 para obter. A gente está calculando só a parte no primeiro quadrante, tá? Multiplicamos por 4 e, finalmente, a gente obtém, então, a área do círculo, que a gente sabe. Deu um trabalhão, não deu para calcular isso aí. É um resultado simples, mas foi longa a integral, né? O cálculo. Então, na aula de hoje, nós vamos ver, não prometo para vocês o paraíso, mas a gente vai ver que a gente pode calcular isso aí de uma maneira muito mais simples, tá? Então, a gente vai ver cálculo de integrais usando coordenadas polares, quer dizer, a gente usa um outro sistema de referência e algumas integrais ficam bem mais simples quando a gente usa as coordenadas polares. Só que a gente precisa aprender a trabalhar com as coordenadas polares, né? Para que as integrais fiquem mais simples. Então, vamos falar um pouquinho do sistema de coordenadas polares para que a gente, o necessário, tá? A gente não vai fazer um estudo aprofundado aqui de sistema de coordenadas polares, o necessário para a gente fazer a mudança de variável de coordenadas retangulares para polares e calcular algumas integrais. Lembram? Sistema de coordenadas cartesianas ou retangulares, esse que a gente quer, o usual, né? Como é que ele é construído? Lembra que no sistema de coordenadas retangulares você tem duas retas orientadas, né? Que é o eixo x, que a gente chama de x, o eixo y, que tem aqui a mesma origem em comum. E quando a gente pega um ponto qualquer aqui do plano, em relação a esse sistema, este ponto tem um endereço, né? Te diz, olha, ele mora no ponto, o endereço onde ele mora é o ponto de coordenadas x e y, ok? E aí vocês lembram o que é que esse x representa e o que é que esse y representa no sistema de coordenadas retangulares? A abscissa ordenada. E a abscissa representa o quê? Sim, da projeção, né? A gente está falando da projeção. Então, lembra que esses números que estão aqui, a abscissa ordenada, representam distâncias orientadas do ponto aos eixos coordenados, né? O x é a distância que ele está do eixo y, porque o x é isso aqui, então é esse pedaço aqui, portanto, é a distância que ele está do eixo y, e o y representa a distância que ele está do eixo x, tá? Então, no sistema de coordenadas cartesiano, as coordenadas representam a distância orientada do ponto aos eixos coordenados, certo? E aí, no sistema de coordenadas polares, ele vai ser construído agora
apagar não, vou deixar aqui. Sistema de coordenadas polares, ele vai ser formado também por um ponto, assim como tem ali a origem. Então, aqui a gente vai ter um ponto, que é chamado polo, ou a origem, e uma semirreta. Tá? Semirreta, em geral, se coloca a semirreta na horizontal e com prolongamento para a direita. Tá? Ali a gente tem dois eixos, aqui a gente tem só uma semirreta chamada o eixo polar. Então, ele está no plano, tá? É só esse aí. A qualquer ponto agora que eu pegar no plano, tá? Eu tenho que dizer qual é o endereço dele, aí onde é que ele mora no plano, tomando como referência agora esse sistema que foi construído aqui, tá? Só esse ponto, esse polo e esse eixo coordenado, tá? Também o endereço de qualquer ponto é formado por um par ordenado de números reais. Então, também é o endereço dele agora, um par ordenado de números reais. Mas o que esses números reais vão representar nesse caso, tá? A primeira coordenada, que é este número que a gente está chamando de R, representa a distância que o ponto está do polo, tá? Então, esse R aqui vai ser a distância que o ponto está da origem, tá? Vou colocar aqui na frente. Portanto, na hora que eu estou falando de distância, o resultado disso vai ser sempre um valor maior ou igual que zero, certo? Um valor positivo. E esse θ é exatamente esse ângulo aqui, tá? Então, θ é o ângulo que esse segmento OP aqui está formando com o eixo polar. Tá? Com o eixo polar. Então, é uma distância, o par ordenado, tá? Em coordenadas polares. A primeira coordenada representa uma distância e a segunda vai representar um ângulo. Tá? E aí, esse ângulo, a convenção é, se você mede nesse sentido aqui, ele é positivo. Se você mede nesse sentido aqui, ele é considerado negativo, tá? Tranquilo, tá entendido isso aí, gente? Ou não? Como é que tá? Tá lá o ponto. Como é que eu pego o endereço desse ponto? Meço a distância que ele está do polo, é a primeira coordenada, tá? E aí eu traço aqui um segmento de reta que vai do polo até o ponto, tá? Meço o ângulo entre o eixo polar e esse segmento. Esse ângulo é a segunda coordenada do ponto. Então, vamos aqui ao slide só para a gente resumir o que foi dito, tá? Então, eu pego um ponto no plano, polo à origem, uma semirreta, tá? Que se prolonga do polo em alguma direção, em geral horizontal ou eixo polar, e aí está montado o sistema de coordenadas polares. Qualquer ponto agora eu quero traçar qual é o endereço dele, tomando como referência esse eixo polar. A gente chama também agora o plano polar, tá? O R representa a distância do ponto e aqui vai ser o θ, é o ângulo, tá, do segmento OP com o eixo polar. Isso assim, então, tenho ponto e vou buscar o endereço. E no outro sentido agora, tá? Como é que eu localizo o ponto se eu tenho o endereço dele, tá? Agora você é o carteiro, você está com o endereço aqui que tem que entregar, é aonde é que está, onde é que mora a pessoa que está, eu estou com esse endereço aqui, tá? Como é que eu faço agora? Para localizar agora o ponto no plano. Então, agora eu tenho um par ordenado de números reais, Rθ. 2π sobre 2 menos 4, 0, um ponto aqui, tem um par, e quero localizar o ponto. Tenho aqui um sistema. O eixo polar com o polo, aí eu quero qual é o ponto que corresponde a este par ordenado que foi dado aqui, tá? Então, para localizar o ponto, o que a gente faz?
constrói primeiro uma circunferência de raio módulo de R, tá? Esse R que está ali pode ser número positivo, pode ser número negativo, tá? Ou pode ser um número nulo. Então, em primeiro lugar, se esse R for 0, o polo é a origem, tá? Então, o R 0, o polo é a origem. Se o R for diferente de 0, vou colocar aqui, em 2 casos. Se o R for 0, então o P é a origem. Vou colocar aqui para referência. Se o R for diferente de 0, pode ser positivo, pode ser negativo. Então, eu construo uma circunferência que o raio seja módulo de R com centro aqui no polo. Raio dessa circunferência. Espera aí, gente, que minha circunferência agora ficou muito feia. E não é usual, né? Agora sim. Tá? Então, construir aqui uma circunferência significa que qualquer ponto que esteja nesta circunferência, ele não está módulo de R distante da origem, tá? Agora, eu só preciso localizar que é a referência, que é o ângulo, né? Qual de todos esses pontos que estão aqui, qual é o que eu vou pegar? Quem vai me dizer agora é o ângulo, tá? Então, a partir desse ponto de interseção da circunferência com o eixo polar, que é esse ponto bem aqui, lembrando que o eixo polar não se prolonga para cá, né, gente? Eu vou medir um ângulo de θ radianos, tá? No sentido anti-horário, se for positivo, ou no sentido horário, se for negativo. Aí, medir aqui o ângulo θ, tá? Suponha que seja θ aqui. Prolongo aqui, e o ponto P vai ser exatamente essa interseção aqui do segmento de reta com a circunferência, tá? Isso aqui se o R for maior do que 0. Tá entendido aí, gente? Você constrói uma circunferência que o raio é exatamente o valor absoluto do número que tem lá na primeira coordenada, e aí mede um ângulo, tá? A partir dessa circunferência, a interseção, você mede um ângulo. Sentido anti-horário se o número for positivo e sentido horário se for negativo. E aí, se o R for positivo, o ponto P vai ser exatamente esse ponto que está aqui, tá? Se o R for negativo, o que eu vou fazer agora? Eu prolongo para o outro lado. E aí, o ponto P vai ser esse que está bem aqui, quando o R é negativo. Se o R for negativo, o ponto ele não fica aqui, ele vai ficar na extensão, tá? Do lado terminal. Ok ou não ok? Vamos fazer aqui um treino para ver se a gente entendeu, tá? Eu quero localizar esses pontos aqui no plano polar. Vou colocar aqui. Mas vamos trabalhar, não fiquem parados aí não. Quero localizar, vou colocar aqui. Deixa eu ver se tem um. Não. Tá, esse aqui é o eixo polar. Isso aqui é só para referência aqui do desenho, mas ele não faz parte. E aí, a gente quer marcar primeiro esse ponto aqui, de coordenadas 0, 5π sobre 8. A gente esqueceu de falar, a medida aqui do ângulo é em radianos, tá? É o número real, medida em radianos, o ângulo. Aonde mora aquele ponto aí? Então, isso aqui está representando a distância que ele está e o ângulo. Distância é 0. Onde é que ele mora? Na origem, no polo. Tá? Então, quando é 0, qualquer que seja o ângulo, vai ser sempre a origem aqui. Então, esse aqui é o ponto P. Está bem aqui. Qual é o outro que a gente quer marcar aqui? Quero marcar agora o ponto P1. 2
π sobre 4, tá? Como é que eu procedo para identificar onde está esse ponto? Primeira coisa que eu vou fazer, vou traçar uma circunferência de raio 2, tá? Com centro aqui no polo. 2 unidades, 2 unidades. Tá? A partir agora desse ponto aqui, eu vou marcar um ângulo π sobre 4. 45 graus. Qual é o sentido que eu vou medir? Anti-horário ou horário? Anti-horário porque é positivo, tá? Então, daqui para cá eu meço um ângulo de 45. Tá bem? Que como o R é positivo, esse aqui é o ponto, a localização do ponto P1 em coordenadas polares, tá? Podemos ver o slide lá para pegar o P2. P2 é o ponto 2 menos π sobre 4. Vou pegar mais um aqui. Qual é a diferença agora, gente? Também vou construir uma circunferência de raio módulo de 2, que é essa que já está construída. E a partir deste ponto aqui, agora eu vou medir um ângulo menos π sobre 4. Tá? Então, é um ângulo de 45. O sinal me diz que agora eu tenho que medir neste sentido aqui. Então, pego aqui 45 graus, vai dar mais ou menos por aqui. Aqui vai estar o ponto P2, coordenadas polares 2 menos π sobre 4. Ok? Podemos ver o slide, menos 2 π sobre 4 e menos 2 menos 2. Só fazendo aqui a variação de sinal para a gente entender aqui é π. P3 agora, gente. O que eu vou fazer? Vou construir uma circunferência que o raio é o valor absoluto do que está aqui. Portanto, o raio 2, tá? Então, é a mesma circunferência. Agora, eu vou medir aqui, a partir daqui, um ângulo de 45. Vai dar bem aqui. E quem vai ser o ponto agora? Aí, nesse caso, como o R é negativo, ele está na extensão terminal, tá? Ele vem para cá, quando o R é negativo, ele rebate para o outro lado. Tá? Então, bem aqui vai estar o ponto de coordenadas P3, tá? Aqui, olha a mesma coisa, vou medir uma circunferência de raio, valor absoluto, então é a mesma. Vou medir aqui um ângulo de 45, só que como é negativo, eu mostro no sentido anti-horário, ele vem parar bem aqui. Mas quando o R é negativo, ele fica no lado oposto, né? Ele rebate. Então, bem aqui agora, eu tenho o ponto de coordenadas P4, tá? Uma coisa que a gente observa no sistema de coordenadas polares, as coordenadas do ponto elas não são únicas, tá? Diferente das coordenadas cartesianas, porque olha aqui, esse aqui no caso ele é 2 π sobre 4. Mas se eu colocar aqui mais 2 π sobre 4, eu vou 2kπ. Dá uma volta aqui para qualquer K. Eu vou estar marcando o mesmo ponto, certo? Como também este aqui, eu posso medir no sentido anti-horário, que é menos 45, ou eu posso medir um ângulo por aqui, olha. Vai dar 7 π sobre 4. Eu vou estar na mesma localização. Então, as coordenadas do ponto não são únicas, a menos que a gente faça a restrição, para o R ser só positivo, para o π variar entre 0... O θ variar entre 0 e 2π. Tá? Bom, é claro que a gente quer saber conversar, tá? Se eu estou no sistema de coordenadas cartesiana,
conheço as coordenadas retangulares x e y, e eu quero saber como é que eu identifico quais são as coordenadas polares. E vice-versa, né? A gente localizou todos esses pontos. Agora, nós vamos fazer a continha para ver se, de fato, né, quando a gente passa para as coordenadas cartesianas, se confere com as coordenadas que a gente conhece desses pontos. Eu sei como identificar as coordenadas desse ponto no sistema aqui, como se ele estivesse no sistema de coordenadas retangulares, tá? Então, a gente quer saber qual é a relação que existe entre as coordenadas polares e as coordenadas cartesianas, tá? As equações de mudança de coordenadas. Então, para isso, a gente vai colocar os dois sistemas, de modo que a origem dos dois coincidam. Eu tenho aqui um sistema de coordenadas cartesiano, ou retangular, e também o sistema de coordenada polar, com a mesma origem aqui. Aí eu pego um ponto P. Esse ponto, eu tenho duas maneiras de endereçá-lo. Usando o sistema de coordenadas cartesiano, vou dizer que é x e y. Usemos o sistema de coordenadas polares, r e θ. Vou dizer que são iguais, não, que não é verdade aqui. Tá? Bom, eu vou colocar por conveniência, tá, gente? Para não fazer tantas contas, o ponto aqui no primeiro quadrante, mas o que a gente vai concluir vale se ele estiver no segundo, no terceiro ou no quarto, tá? A gente sabe no sistema de coordenadas cartesianas que o x representa exatamente esse valor que está aqui para cá, porque ele está no primeiro quadrante. Se estivesse para cá, seria valor absoluto de x, tá? E que o y representa exatamente esse valor que está daqui para cá, tá? No sistema de coordenadas polares, a gente sabe que o R, tá? Se for positivo, é esse valor que vai estar bem aqui, e aqui, esse aqui é o ângulo θ, tá? Eu assumi aqui que o R maior que zero, a gente está trabalhando com θ entre 0 e 2π. Tá? E isso aí me faz com que, para cada ponto, eu tenha agora só uma coordenada, tá? Polar. E aí, gente, triângulo, retângulo, relações trigonométricas aqui no triângulo, retângulo. E a gente tem que... Me diga aí quanto é que vale o x aí nesse triângulo, retângulo. R, cosseno de θ. E o y... R seno de θ, tá? Usando a relação trigonométrica, cateto oposto da hipotenusa. O cateto oposto da hipotenusa é vezes o cosseno do cateto adjacente, e aqui eu tenho esse valor que é o y, que é o cateto oposto, tá? Então, se eu conheço o r e o θ, eu tenho como obter as coordenadas cartesianas. Basta eu usar essa relação aqui, tá? E também a gente tem aqui triângulo, retângulo. A relação de Pitágoras, o r ao quadrado é x quadrado mais y ao quadrado, tá? E também isso aqui eu tenho que tangente de θ, tirando aqui a relação, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? Que vai ficar o y sobre x. Então, de um lado, se eu conheço as coordenadas cartesianas x e y, eu tenho como obter as coordenadas polares, r e θ, por meio dessa relação, tá? E se eu conheço r e θ, eu tenho como obter as coordenadas cartesianas, tá? Obviamente que aqui eu não posso usar essa relação quando o x for zero, tá? Mas se o x for zero, aonde é que está o ponto? Quando o x é igual a zero, ele está bem aqui, né? Em cima do eixo. E aí as coordenadas polares do ponto vai ser o quê? O ângulo, né? Que ele vai estar um ângulo π sobre 2, e o y vai representar exatamente a distância. Ou vai ser, se ele for positivo, eu uso o próprio y, e se ele for negativo, módulo de y, tá?
A mesma coisa aqui também, gente. O R, quando eu extrair o R, vai ficar... Já que R é o quadrado, só mostrar uma coisa para vocês. Mais ou menos x² mais y². Eu tenho duas opções para R. Se eu estou trabalhando com a situação que o R está restrito, é maior que zero, fica só com a parte positiva, tá? Então, essas são as relações que permitem a gente fazer a mudança de coordenadas de um sistema para o outro. Então, se eu conheço as coordenadas polares do ponto, quero obter as retangulares, uso essas duas equações aqui. XR cosseno θ e YR seno θ, que vem das relações trigonométricas do triângulo retângulo. Por outro lado, se eu tenho as retangulares, né, eu uso essa relação aqui, teorema de Pitágoras, e a tangente do ângulo para obter do outro, tá? Então, olha só. Vamos identificar quem são as coordenadas retangulares desses pontos, né, para ver se de fato, né, eles estão localizados no quadrante certo. A gente quer fazer a conversão. Pois isso aqui, a origem aqui é 0, né, vai ser, como R é 0, vai dar 0, 0. Esse caso aqui, olha, que é as coordenadas do ponto P1. X é igual a R, que está valendo 2. Cosseno de 45, cosseno de π sobre 4, e o y, isso aqui é o P1. O y é igual a R, seno de 45, π sobre 4. 45, 2, raiz de 2 sobre 2, né? Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Vai dar raiz de 2, raiz de 2, tá? Aqui as coordenadas cartesianas do ponto. Bate com o quadrante que ele está, né? É 1,4 alguma coisa. Raiz de 2, o valor de raiz de 2, tá? Então, você pode ver que está batendo aqui com o quadrante em que ele está. Quais são as coordenadas cartesianas do ponto aqui, certo? Então, o que vai mudar agora? Cosseno aqui, que vai ficar menos, vou colocar P2 agora aqui. Menos π sobre 4, menos π sobre 4. Cosseno de menos π sobre 4, você olha aí na sua calculadora, ou lembra que cosseno é uma função par, né? Portanto, cosseno de um ângulo e o cosseno do oposto dele é o mesmo valor. Tá? Então, aqui vai ficar 2 raiz de 2 sobre 2. Tá? Aí você olha na sua calculadora, ou lembra que o seno é uma função ímpar, portanto, o seno de um valor é o oposto do seno do valor oposto, então vai ficar menos 2 raiz de 2 sobre 2, tá? Então, vai ficar aqui raiz de 2 e menos raiz de 2, tá? Então, onde está esse ponto? X aqui é positivo e o Y é negativo, né? Batendo com a localização que ele está. X é 1, alguma coisa e o Y menos 1, alguma coisa. Tá? O P3, tá? Agora, o R é menos 2. Vou fazer aqui que fica uma bagunça. P3 agora. É só jogo de sinal, mas é bom para a gente ver que a regra que a gente falou, ela localiza direitinho. Aqui é menos 2. Cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2. E aqui vai ficar menos 2. Seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Então, nesse caso, vai ficar menos raiz de 2 e menos raiz de 2. Tá?
Então, ele vai estar aqui menos 1, alguma coisa e menos 1, alguma coisa, que é esse que está bem aqui, olha. X é negativo, Y é negativo, tá? Batendo com as coordenadas, a localização que a gente deu no ponto. E por fim o P4, que agora o R é negativo. Quando a gente calcular cosseno de menos 45, é o mesmo cosseno de 45. O seno de menos 45 é menos o seno de 45. Então, aqui vai ficar negativo. E o Y fica positivo, tá? Então, o X é negativo, está aqui, e o Y é positivo, tá? Batendo com a localização que ele está lá no quadrante. Tá, gente? Tranquilo isso aí? No outro sentido, agora eu tenho as coordenadas cartesianas e quero encontrar as coordenadas polares do ponto, tá? Então, eu vou usar essas relações aqui agora. Tá? Vamos assumir aí, eu esqueci de colocar aqui, tá? Eu quero encontrar as coordenadas polares do ponto para R, com essas restrições aqui, tá, gente? R positivo e o θ entre 0 e 2π. Então, olha só, a gente tem aqui... apaguei o sistema. O ponto é o ponto de coordenadas 1 e 1. Tá aqui. Coordenadas retangulares, tá? Então, a gente sabe localizar aqui o ponto. A gente quer identificar quais são as coordenadas cartesianas do ponto. Quem é o R, quem é o θ. Então, a gente tem que o R ao quadrado é igual... x quadrado mais y ao quadrado. Então, o que nós temos aqui é o x e o y. O R vai ficar igual a raiz de 2. Estamos assumindo que a gente está considerando o R positivo, certo? E tangente de θ vai ficar o y sobre o x, que vai ficar 1. E a gente pergunta aí qual é o ângulo, que o seno é 45. E aí, gente, qual é o ângulo? O seno é 45. Já responderam? Π sobre 4 é o único na circunferência. Não, né? Esse bem aqui é 45, esse bem aqui também dá 45, tá? Então, a gente tem duas opções aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5π sobre 4. Cada fatia dessa é π sobre 4, tá? Então, aqui eu tenho duas opções aqui no intervalo, né? Que a gente colocou aqui. O θ pode ser π sobre 4 ou 5π sobre 4. E qual dos dois que eu vou escolher, que eu devo, não é uma escolha, para o ângulo, o ponto em questão? Olha o ponto, em que quadrante ele está.
tá? Como esse ponto ele está aqui no primeiro quadrante, está aqui, tá? Então, o ângulo da resposta do meu problema é π sobre 4, tá? As coordenadas, então, desse aqui vai ficar raiz de 2 e π sobre 4. Porque ele é um ponto que está no primeiro quadrante. Agora, se o ponto em questão... Olha o slide lá. Era um ponto Q aqui. Coordenadas 1 e menos 1. Tá? Então, x aqui... eu queria antes fazer esse aqui. Vou colocar esse aqui. Só para a gente... Nesse caso aqui, gente, vamos fazer as continhas, tá? O R vai continuar sendo raiz de 2. Tangente vai dar menos 1 dividido por menos 1 vai dar 1. E aí eu tenho as duas opções aqui, tá? Mas pela localização do ponto, ele está bem aqui, olha, x é negativo e y é negativo. O Q está bem aqui. Portanto, agora eu vou pegar o 5π sobre 4, tá? Pela localização dele no quadrante. Então, as coordenadas desse ponto aqui, Q, vai ficar igual a raiz de 2 e 5π sobre 4. Ok, gente? Eu ia fazer outro exemplo, mas só colocar uma coisa aqui para vocês, tá? Se ao efetuar as contas, tá? Eu faço as contas e percebo que está bem aqui o ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Aqui é 7π sobre 4, esse ângulo todo aqui, olha. 7π sobre 4. Então, nesse caso aqui, que seria o ponto de coordenadas R, 1, x é 1 e o y é menos 1, tá, gente? Aqui, eu poderia, então, passar aqui as coordenadas polares desse ponto como sendo raiz de 2 e 7π sobre 4. E eu posso também medir o ângulo por aqui, tá? Colocar menos π sobre 4, também é outra opção. Tá? Então, como eu disse, as coordenadas polares do ponto, elas não são únicas. Tudo bem, gente? Tranquilo, já sabem marcar ponto, tá? Converter de um para o outro e vice-versa. De retangular para polares, de polares para retangulares. Tá, e o que vai ser eu tenho, claro, como eu identifico os pontos, agora eu tenho, tá, uma curva aqui, por exemplo, essa aqui, tá? Tem uma curva, cada ponto aqui, ele tem um endereço polar e, portanto, eu tenho também como descrever essa curva em coordenadas polares, tá? Usando as coordenadas polares. Então, o que vai ser o gráfico de uma equação polar? Vamos ver aqui o slide, tá? Então, você tem aqui uma equação, vou colocar aqui, o R está como função de θ, pode ser o θ como função de R. E o que vai ser o gráfico? É o conjunto de todos os pontos, tá? Que, como a coordenada do ponto ela não é única, ele tem pelo menos uma representação que satisfaz a equação, tá? Isso aí está descrevendo uma curva, tá? Em coordenadas polares, é uma equação polar. Que curva esta equação descreve? No plano, né? Nossa, muito bem. Uma circunferência, que mais? Só isso? De raio 2, que mais? Mas não, o centro dela, onde está? Na origem, né? Tá? Então, olha só, a equação é só isso aqui, R igual a 2, mas isso aqui está descrevendo o quê? Conjunto de todos os pontos, tá? Em coordenadas polares, dos números reais, para os quais a gente está exigindo o quê? Que o R seja igual a 2.
Então, lembra que o R representa a distância que o ponto está da origem. Então, são pontos que estão 2 unidades distantes do eixo polar. Tá? E o que foi exigido para o ângulo que ele forma? Nada. Então, é livre. Tá? Então, qualquer ponto que está 2 unidades, independente do ângulo que ele esteja formando com o eixo polar, ele faz parte do gráfico dessa equação. Tá? Então, basta marcar aqui 2 unidades e qualquer localização que esteja formando o ângulo aqui de 2 graus, de 3 radianos, 4 radianos, qualquer ângulo aqui, ele vai estar no gráfico aqui, porque a única exigência é que esteja 2 unidades distante da origem. Então, descreve uma circunferência com centro na origem e raio 2. Que a gente poderia ver isso aí também fazendo a conversão, né, gente? Como é que eu converto isso aqui para coordenadas cartesianas? Cadê? Apaguei as equações que a gente tem lá. R ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Tangente de θ é igual a y sobre x. E a gente tem outra. Tá? Então, se a gente tem essa identidade aqui, a gente vai ter que, se o R é igual a 2, então o R quadrado é igual a 2 ao quadrado. Mas R ao quadrado é x quadrado mais y ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Que é, em equações cartesianas, a equação da circunferência de raio 2, centro na origem. E essa equação, o que ela descreve? Π, θ é igual a π sobre 4. É uma reta. Concordo com ela, hein? Semirreta da origem vai embora. Uma semirreta, Aí aqui, olha, é o conjunto de todos os pares ordenados. O que está exigindo? O ângulo que ele está formando com o eixo polar é de 45, π sobre 4. E com relação a R, não se exigiu absolutamente nada, né? Então, independente de qualquer que seja a distância, desde que esteja formando aqui um ângulo de 45, está no gráfico aqui dessa equação. E se eu prolongar para cá? Não tá aí. O R, a gente não está exigindo nada para o R, tá? É livre lá, tá? Lembra da história que quando tu pega um R negativo, então se eu pegar aqui um R negativo, menos 3, e π sobre 4, como é que eu faço? Eu meço 3 unidades, está aqui, mas como ele é negativo, ele rebate e passa para cá, tá? Então, também satisfaz isso aqui. Então, na verdade, está toda a reta, está sendo descrita aqui, tá? Não é, entenderam, gente? Não é só a semirreta, tá? E aqui, ó, também usando a equação aqui de mudança de coordenada, a gente vai ter que tangente de 45, né? Tangente, aqui, ó, tangente de θ é igual a y sobre x, mas o que a gente tem lá? O θ é π sobre 4, tangente de 45 vai dar 1, que é igual a y sobre x, e daqui a gente tem que o y é igual a x, que é a equação dessa reta que está aí, tá? Fazendo a conversão. Apaguei. E essa aí? R, agora a gente tem uma relação, tá? Ainda há pouco o R era fixo,
o θ era fixo, agora a gente está relacionando as duas variáveis. O R está como função de θ, tá? Então, é o conjunto de todos os pares ordenados de números reais em que o R2 cosseno θ. Mais difícil da gente enxergar sem fazer a mudança de variável aqui. O R é igual a 2 cosseno de θ. Mas a gente vai usar as equações de mudança de coordenadas, olha só. O que eu tenho aqui dessa relação aqui? Cosseno de θ, se eu extrair daqui para substituir ali, é x sobre r, né, gente? Tá? X sobre r. Então, eu posso colocar bem aqui. Eu tenho r é igual a 2 vezes. Cosseno de θ, ele é x sobre r. Aí eu vou passar o r para cá, multiplicando, vai ficar r ao quadrado, é igual a 2x. Mas quanto vale o r ao quadrado? Lembra que eu aqui quero eliminar o θ e o r, para escrever tudo em função de x e y, tá? R ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, vou substituir aqui. Vai ficar igual a 2x. Já dá para eu enxergar o que é isso aqui? As coordenadas cartesianas agora. Mesmo assim, ainda está difícil, né? Menos 2x mais y ao quadrado igual a 0. Melhorou? Mais ou menos. Então, vamos melhorar, porque o Jorge ainda não ficou satisfeito. Vou completar quadrado aqui. Mais y ao quadrado. Coloquei 1 aqui, então vou compensar do outro lado. Agora, isso aqui é quadrado da diferença. Identificamos. Agora sim, gente, tem mais nada para fazer aqui. Circunferência com centro no ponto 1, 0 e raio 1, tá? Então, descreve uma circunferência, nem sempre é tão imediato assim. Tem que fazer as equações de mudança de coordenadas e arrumar. Agora, olha só. Na verdade, que eu preciso é aprender a descrever aquelas regiões do plano em coordenadas polares para eu poder usar, calcular a integral usando coordenadas polares, tá? Então, vamos fazer aqui uns exercícios simples. Eu quero descrever usando coordenadas polares essa região. É a metade superior do disco, com centro na origem e raio 5. É isso aqui, gente. Essa região do plano, quero integrar sobre uma região, essa é a região de integração, vou precisar expressar essa região em coordenadas polares. Pô, a gente pode descrever em coordenadas cartesianas, fazer as equações de mudança de coordenadas, ou fazer uma análise aí que ela não é tão complicada. Então, olha só, essa região aí, eu descrevo, ela é o conjunto de todos os pares ordenados do R2 em coordenadas polares. Isso aqui está descrevendo, né, o raio, que é a distância que o ponto está da origem. Isso aqui é o ângulo. Aí apagou lá, né? Então, eu vou ter que fazer um desenho aqui. Gente, então, eu quero identificar o raio. Aqui é 5, tá? Qualquer ponto que eu pegar aqui nessa região, qual é a variação? É claro que o raio varia, né? Qual é o menor valor e o maior valor que o raio está assumindo aí? Se ele está dentro de um círculo de raio 5. De 0 a 5, tá? Se eu pegar um ponto no polo é 0 e o máximo quando está lá na circunferência. Então, o raio aqui, todos os pares ordenados, o R varia de 0 a 5. E aí a gente vai dar a variação do θ. E o ângulo, gente? Lembra que qualquer ponto que você pegar aqui, eu meço esse ângulo aqui. Qual é o menor valor e o maior valor que o ângulo assume aí? Vai de 0, né, quando você está aqui, até o π. O ângulo está de 0
de 0 a π. Tá? Então, com isso a gente está descrevendo em coordenadas polares essa região. Agora, dê a região do primeiro ao terceiro quadrante, limitadas por esse círculo aí. Também um círculo, tá? Gente, faltou o quadrado aí, tá? No 5. É raio 5, então vai ficar raiz de 5. Entenderam aí, gente? Como é que está descrevendo essa região? É 5 ao quadrado, é porque eu esqueci ali do quadrado. Mas entenderam o que é que está sendo descrito aí? Do primeiro ao terceiro quadrante e está limitada pela aquele raio. Veja que essa aqui a gente estava só no primeiro e segundo. Agora a gente vai incluir mais o terceiro quadrante. Essa aqui. É isso. Do primeiro ao terceiro quadrante, limitada pelo mesmo círculo aí. O que é que vai mudar do anterior? O raio continua tendo a mesma variação, certo? Qualquer ponto que eu pegar aí, o raio vai de 0 até 5. O que que varia aí? O ângulo agora, tá? Que o ângulo agora ele tem uma extensão maior, tá? Então o ângulo varia de 0 a 3π sobre 2, né, gente? Ele está lá embaixo, tá? O ângulo varia de 0 a 3π sobre 2. Vamos lá descrever essa outra aí. É a região do primeiro quadrante, limitada pelo círculo. Ó, esqueci de novo do quadrado aí, tá, gente? Ou se não tiver o quadrado, não está errado, mas o círculo tem raiz de 5, tá? E as retas x igual a 0 e y igual a x. Como está agora? Qual é a região? Então, aqui é o mesmo círculo. Portanto, raio está com a mesma variação aqui. Mas o que ele está dizendo agora? Que é limitado por essas retas aqui. X igual a 0 e y igual a x. Então, vamos identificar aqui onde estão essas retas. X igual a 0, eixo do y, porque x igual a 0, então está bem aqui. Uma limitação. Quero achar o amarelo aqui. E y igual a x, essa reta que passa aqui, tá? Então, aqui está limitado por isso aqui. É essa região aqui que a gente quer descrever. Essa fatia aqui de pizza, tá? Então, como que vai ficar o ângulo, gente? Aqui, esse ângulo é π sobre 4, então ele é maior, tá? Maior que π sobre 4, o menor valor que ele assume é π sobre 4. E menor do que esse aqui, menor ou igual, né? Que é o π sobre 2. Pronto, assim a gente descreve essa região aí. Seria isso aqui, tá, gente? Essa fatia aqui, uma fatia menor agora de pizza. E agora, vamos descrever essa aí. É a região que fica dentro do círculo. Olha esse círculo aqui que a gente descreveu. E o outro círculo, centro na origem raio 1. Ah, fica dentro deste e fora do outro. Tudo que está dentro do primeiro e fora. Então, você tem um círculo com centro na origem raio 1.
E você tem um círculo que tem centro aqui. O raio também é 1, então ele vai passar aqui. E aí, como é que diz mesmo? Dá para voltar no slide. Fica dentro deste círculo aqui. Este aqui é o que tem o raio, né, gente? Que a equação, olha, a equação dele é R igual a 2 cosseno de θ. Deixa eu colocar bem. Esse aqui é o R, é igual a 2 cosseno de θ. E qual é, gente, a equação desse aqui em coordenadas polares? Centro na origem, raio 1. R igual a 1, tá? R igual a 1. E aí ele diz que... Eu não terminei de ler o slide. Fica dentro deste aqui e fora deste. Então, tudo que está dentro deste, mas não está dentro deste aqui, tá? Então, o que está dentro deste daqui e não está dentro deste, essa região bem aqui. A gente quer descrever essa região aí. Igual que está aqui, vamos estabelecer relações para R e para θ, tá? Qual a variação de R aqui, gente? Qualquer ponto que você pegar, ele está aqui. Menor valor que o raio vai assumir é esse aqui, né, gente? Que é o menor aqui nessa região. Menor distância que ele vai estar é essa bem aqui. Está sempre uma distância maior, tá? Então, concorda que o R vai ser sempre maior ou igual que 1? Ele não está fora aqui desse círculo, tá? Então, o menor valor que o raio vai assumir aqui é 1. E qual é o maior valor que ele assume? Até onde ele pode ir? Até bem aqui, né? A distância máxima, qualquer ponto, é bem aqui, tá? E aqui, olha, quanto vale o R aqui? 2 cosseno θ, tá? Então, isso é menor que 2 cosseno de θ, tá? E qual é a variação do θ? Variação do θ. O menor ponto que a gente vai pegar, o ponto inferior, vai estar bem aqui, né, gente, na interseção. Ele vai daqui. E o maior vai estar, meu desenho está muito tumultuado. Só para variar, né? Aqui, que é a interseção, e daqui. Então, o θ tem essa variação aqui. Então, o que precisamos descobrir aqui? Quais são os pontos de interseção dessas duas circunferências para a gente identificar o valor desse ângulo aí? E aí, como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer essa interseção usando as coordenadas polares ou as coordenadas retangulares. As coordenadas polares são melhores de trabalhar, tá? Ou seja, a gente quer fazer a interseção dessa. Então, ponto Rθ, tá? Vai estar na interseção se ele satisfaz a equação das duas. Portanto, eu vou igualar, tá? Fazer a interseção C1, chamar aqui de C1, C2. Fazer C1 inter C2. Significa que tem que satisfazer a equação dessa daqui, que é o R é igual a 1. E tem que fazer a equação desta daqui, satisfazer que o R é igual a 2 cosseno de θ. Portanto, eu tiro daqui que cosseno de θ é igual a meio. Quanto vale o θ? Qual o ângulo? E o cosseno é meio. Eu tenho 60, pela localização aqui que a gente está querendo, a gente vai ter que usar o 60 e o menos 60, tá? Então, menos π sobre 3 e π sobre 3. Tá descrevendo, então, essa região aí. Já sabemos descrever, então, regiões para calcular a integral? Muito bem. Eu senti firmeza nisso aí, Jorge.
Então, agora a gente... Porque é exatamente isso que a gente precisa identificar para poder fazer o cálculo da integral, né? E em coordenadas polares, em geral, as integrais ficam bem mais simples de calcular. Agora vamos definir o que se chama de um retângulo polar, tá? Ou seja, eu vou descrever um retângulo usando coordenadas polares. Vou ver aqui o slide. Então, olha, eu tenho dois números reais, A e B, tá? Com a condição de que são positivos, A é menor que B. E tenho também dois outros números, alfa e beta, com a restrição de que vão representar os ângulos, então entre 0 e 2π. E o que vai ser um retângulo polar? É a região do plano polar formado por todos os valores em que o A varia de uma variação de A a B e o θ também tem uma variação de um ângulo, está entre dois limites também, tá? Entre alfa e beta. Então, eu tenho uma variação para o R vai daqui até ali, e eu tenho uma variação para o ângulo. Seria isso aqui, ó. Vou colocar aqui, tá? Vou pegar uma variação primeiro para o ângulo. Eu tenho aqui, olha, o ângulo ele pode ir de um valor aqui alfa, vou chamar esse ângulo aqui de beta. Então, eu tenho uma variação de ângulo, isso aqui é o alfa. O ângulo vai estar compreendido entre este, o menor valor que ele assume é este aqui, e o maior valor é este. Então, vai ter isso aqui, ó. E você tem uma variação para o raio. O raio, o menor valor que ele assume é um valor A aqui. Então, o menor valor vai ser aqui. E tem o maior valor, que é um valor B aqui. Então, isso aqui que é um retângulo polar. Tá? Tem uma variação do ângulo, que vai de um menor valor até um maior valor. E tem uma variação do raio, que vai de um valor A até um valor B. Tá? Vou colocar aqui um desenho mais organizado. Vou ver aqui o slide. Tá, gente? Seria isso aqui, olha. O retângulo polar que está delimitado aqui por azul. Tá? Então, o raio que está aqui, ele é maior do que esse ponto que vai aqui do 0 a C, que é essa distância de 0 a P, tá? Ele é maior, ele varia aqui dentro desse intervalo, e o ângulo também tem um intervalo de variação. Então, isso aí é o que a gente chama um retângulo polar. A gente quer calcular a área de um retângulo polar. Então, eu tenho aqui um retângulo polar, vou ver o slide lá. Quero calcular a área desse retângulo. O θ aqui, ele é beta menos o alfa. Tá? Essa distância daqui para cá é A. Essa distância maior aqui é B. Tá? Então, se eu pegar esse pedaço aqui, ele é o B menos A. Vou chamar isso aqui de B menos A. Tá? O retângulo, estou colocando aqui só os limites. O retângulo, a gente quer calcular essa área aqui toda, tá, gente? Vocês lembram como se calcula a área de um setor circular? Pedaço de uma fatia de pizza. Que a ideia para calcular é exatamente... como é que eu faço para calcular a área desse pedaço aqui? Eu calculo a área desse setor maior menos a área desse menor aqui. Tá? Então, sai pela área de diferença da área de dois setores circulares. E lembrando que a área de um setor circular, a fatia de pizza lá, eu calculo ângulo θ, raio R, tá? Então, essa área aqui, ela é o R ao quadrado vezes θ dividido por 2. Aqui a gente faz uma relaçãozinha simples, tá? Entre a circunferência toda. Gente, desculpa, tá, os meus desenhos, mas eu me esforço tanto, mas... quanto mais eu tento caprichar, pior fica, né? Essa área
do setor circular é assim, ó. Ela é diretamente proporcional ao ângulo. Então, basta a gente lembrar o seguinte. O círculo todo, vou colocar aqui o ângulo e a área. O círculo todo, o ângulo é de 2π, né? Para o círculo todo, a área da circunferência é πr ao quadrado, certo? E quando eu tenho um ângulo de θ, aí ele está na mesma proporção, faz uma regrinha de 13, de quanto vai valer essa área aqui. Então, essa área que eu estou querendo, ela vai ficar θ π vezes r ao quadrado, dividido por 2π. Tá? E aí a gente obtém essa relação aqui da área, setor circular. Tá? Então, o que a gente faz aqui? A gente vai pegar esta área aqui, vai ser a área do setor maior. O setor todo, e vai ficar usando a relação aqui. Quero colocar o beta, porque este ângulo bem aqui é o que eu chamei de θ, tá? Então, ela vai ficar o ângulo todo, o ângulo do setor que é π, vezes o raio. Quanto vale o raio do maior? B ao quadrado, dividido por 2. Tá, gente? Tá? A área do setor circular, então, o θ é o ângulo maior menos o ângulo menor, estou chamando de θ, e o raio maior, que é o B, tá? Menos a área desse pedaço bem aqui. Então, eu peguei a área do setor todo, menos desse setor menor, vou ficar com a área do retângulo que eu estou querendo. Agora, se eu pegar esse setor menor aqui, o ângulo é o mesmo, certo? Então, vai ficar θ, o raio é A ao quadrado sobre 2. Então, vai ficar θ sobre 2, que multiplica B ao quadrado menos A ao quadrado, tá? A gente tem a área desse retângulo. Guardem aí que a gente vai já precisar dessa área. Não tem água. Ok, gente? Alguma pergunta? Tudo tranquilo? Jurava que a gente ia chegar na integral hoje, mas... Então, agora... Bora ver lá o slide, tá, gente? Eu tenho uma função, quero calcular a integral dessa função, só que a região que eu estou descrevendo é uma região, um retângulo polar, tá? Lembra que a gente começou calculando a integral dupla de função sobre um retângulo, tá? Então, é a mesma ideia, a gente vai começar calculando sobre um retângulo, a região de integração é um retângulo, só que é um retângulo polar, tá? Então, como que eu faço para calcular essa integral? Como é que a gente fez para calcular a integral sobre um retângulo convencional? Lembra? Eu gosto de vocês que vocês não esquecem, né? Lembra a ideia que, vamos pensar assim, se a função for positiva, então essa integral dupla está calculando o volume do sólido, né? A gente queria calcular o volume. E aí a gente saiu só sei calcular o volume de caixa retangular. Então, pegou o retângulo e dividiu em pedacinhos, subretângulo. Em cada subretângulo escolhemos um ponto, calculamos a imagem nesse ponto e calculamos o volume das caixas retangulares. Somamos isso. A gente vai fazer diferente aqui? Coisíssima nenhuma, vai fazer exatamente a mesma ideia, tá? Então, repetindo, a gente quer calcular a integral dupla de uma função só que aqui, essa região é um retângulo desse tipo aqui, tá, gente? Então, a ideia é a mesma. Vamos pensar que se é uma função positiva, que eu estou calculando o volume, tá? A diferença é que a base do sólido, cujo volume que eu quero calcular, é esse retângulo polar, tá? Então, a ideia é a mesma. Vamos pegar isso aqui e dividir, pegar o raio aqui, que eu tenho que vale daqui para cá. Esse raio aqui, que é o B menos A. E vamos dividir aqui em pedacinhos, tá? Então, vou fazer divisões aqui do raio e vou fazer também divisões do ângulo. Divido aqui em pedaços. E vou dividir aqui o ângulo também. Ou seja,
eu vou pegar o retângulo grande e vou dividir em subretângulos. Só que eu continuo tendo retângulos polares aqui, tá? À medida que aquela dimensão diminui muito, tá? O arco começa a se aproximar de uma reta, né? Então, eu vou colocar aqui uma imagem para a gente enxergar o que eu estou dizendo. Tá? Então, aqui está o retângulo polar e a gente faz, então, uma divisão desse retângulo, tá? Em subretângulos, tá? Então, divide o raio em pedacinhos aqui, todos de mesmo comprimento, e divide também o arco em pedacinhos todos de mesmo comprimento. Então, o que a gente faz para pegar aqui? Tem o retângulo polar. Descrever esse retângulo aqui. Todo R θ, tá? Pertencentes ao R2. Esse raio, ele tem uma variação, vai de um valor A um valor B. Esse θ também tem uma variação, vai de um valor alfa para um valor beta, tá? Os dois estão limitados, entre dois números reais. Aí, o que a gente vai fazer? Vai pegar este intervalo do raio, que vai de A a B, é esse intervalo aqui, e vai dividir em pedacinhos aqui, todos de mesmo comprimento. Quanto? Pega uma quantidade aí, M, então nós tomamos aqui, dividimos o intervalo R. Então, eu vou chamar aqui de ΔR, eu vou pegar o comprimento B menos A, e dividir em M pedacinhos, análogo que a gente fez para o retângulo convencional, tá? Pegamos este ângulo aqui e dividimos também em pedaços aqui, como foi feito aqui, ó. Pegou esse arco e dividiu aqui. Então, vou chamar aqui de Δθ. Você pega o valor final menos o valor inicial e divide numa quantidade, todos têm o mesmo comprimento. Com isso, a gente forma aqui uma MN subretângulos. E a ideia é a mesma. Em cada subretângulo, você escolhe um ponto e calcula a imagem da função por esse ponto. E aí forma caixas, agora eu vou dizer caixa retangular, com bases sendo o retângulo polar. E calcula o volume dessas caixas, tá? E depois soma esses volumes e faz com que esse M cresça muito, tende para o infinito, esse N tende para o infinito. Gente, é tudo igual ao que foi feito, tá? Então, a gente vai formar o volume desse sólido em cada, vamos colocar aqui, em cada retângulo, eu vou chamar aqui de R e J, a gente vai escolher um ponto, tá? Por conveniência, eu posso escolher qualquer um, eu vou escolher o ponto médio. Ponto médio. Então, eu vou aqui em cada retângulo, vou escolher um ponto. O que eu vou escolher? Vou escolher o ponto médio. Vou chamar esse ponto médio de M e J. Tá? Ponto médio. Então, ele está em coordenadas polares, tá, gente? É, coordenadas polares do ponto. Se eu estou dizendo que é o ponto médio, quanto vale, então, o RJ? Aqui eu não falei. Na hora que eu divido, tá, gente? Estão colocando índices aqui. Então, os raios ficam assim. O R0, que é o A. A mesma coisa que a gente diz para o outro. Que é menor do que um R1, que é menor do que o R2, tá? Eu vou ficar com uma sequência de índices para o raio. E também vou ficar com uma sequência para o θ. Um θJ, que é o alfa, que é menor que um θ1. Tá? Que são esses índices que estão aparecendo aqui. Tudo bem? Tá? Então, só dizendo para vocês, peguei o ponto médio. Quem vai ser o ponto médio? Estou com uma variação de raio,
O intervalo que eu peguei aqui, ele vai do índice I-1 para o índice I, tá? E aí eu estou pegando aqui o ponto médio desse intervalo. Quem é esse ponto médio? Soma os dois, divide por 2, tá? Então, esse carinha aqui, ele vai ficar o RI menos 1 mais o RI dividido por 2. A mesma coisa para o θJ asterisco aqui, ele é θJ menos 1 mais o θJ dividido por 2, tá? Não, era... É o índice aqui. Não entendi a tua pergunta. Para subtrair. Sim, para te achar um intervalo, mas estou pegando o ponto médio aí. Tá? Ponto médio aqui para pegar, eu pego o limite inferior superior, soma dividido por 2, para pegar o valor médio aí. Tá? Então, olha. Pegamos o intervalo dos raios, dividimos por uma quantidade m, pegamos os intervalos dos ângulos, dividimos por uma quantidade m, formamos vários retângulos m vezes n, em cada um deles a gente escolhe o ponto médio, e aí eu vou agora calcular o volume da caixa que se formou lá. Tá? Então, o volume deste retângulo, o volume, chamar assim, o volume do retângulo RIJ, ele vai ser o quê? A base, tá? O volume vai ficar a área da base. Olha aqui, mas já sei como calcular a área de um retângulo, tá? De um retângulo polar. A área da base vai ficar sendo, então, isso bem aqui. Vou colocar aqui a área do RJ, vezes a altura dele. Quem vai ser a altura? Vai ficar a função aplicada no ponto que eu escolhi aqui, que é o ponto médio, tá? Agora, lembra que essa função bem aqui, ela está em coordenadas cartesianas, tá? E este ponto médio está em coordenadas polares. Então, eu tenho que fazer a conversão para colocar ali, tá? Então, o x aqui... Quem é a coordenada cartesiana desse ponto aqui? Vai ficar o F. Vou colocar o F para frente, para depois eu já escrever a área aqui, tá? Então, vai ficar o RI asterisco cosseno do ângulo em questão, θJ, e o Y, que é o RI, seno de θJ, tá, gente? Então, está fazendo a conversão aqui para coordenadas polares. E aí, a gente vai calcular agora a área do retângulo polar. Então, vai ficar isso aqui. No nosso caso, aí, quanto está valendo o θ? Todos os retângulos polares têm o mesmo ângulo, tá? É o delta θ. B ao quadrado menos A ao quadrado. Lembra que são os limites aqui, tá? É o RI ao quadrado menos o RI menos 1 ao quadrado. Eu estou dando o raio lá, o limite para o raio. Então, vai ficar RI ao quadrado menos RJ ao quadrado dividido por 2, certo? Eu vou repetir aqui para não ter que escrever tudo isso aqui de novo. A gente só quer olhar. Eu quero olhar isso aqui, olha. RI ao quadrado menos RJ ao quadrado sobre 2. RJ não, gente. RI menos 1. Quadrado da diferença, né, gente? Quadrado da diferença é, posso escrever isso aqui, RI menos 1, que está multiplicando RI mais RI menos 1 sobre 2. Tá? Posso escrever isso dessa maneira aqui. Agora, olha só. Este que está bem aqui é exatamente o ponto médio. Tá? Então, este que está bem aqui
ele vai ser o ponto médio, vai ser o RI asterisco. E este que está bem aqui é a diferença entre dois intervalos consecutivos, que é o que a gente chamou de ΔR, tá? Todos eles têm o mesmo comprimento. Então, isso aqui é o ΔR. Então, isso que está bem aqui vai ficar Δθ. Isso aqui é o ΔR. E este aqui vai ficar o RI asterisco, que é o ponto médio, tá? Então, isso vai ficar sendo o volume de 1. Aí, a gente soma todos esses volumes. Eu vou ficar com uma soma dupla. O I vai variar de 1 a M, que é a variação no raio. O J vai variar de 1 a N. E a gente vai fazer dessa soma de tudo isso aqui. RI asterisco cosseno de θJ. RI seno de θJ. Vezes eu vou colocar esse RI aqui na frente. Δθ, ΔR. Tá? Aqui a gente tem uma soma de rima. O limite dessa soma é que é definido como uma integral dupla. Tá, gente? Entenderam o processo? Dividimos o retângulo polar em subretângulo. Em cada um deles escolhemos o ponto médio para calcular a imagem da função no ponto, altura do retângulo polar, base do retângulo polar. Tá? Só que quando a gente faz, se transforma nisso aqui. Agora a gente calcula o limite dessa soma quando o M e o N tende para o infinito, ou seja, estamos dividindo o retângulo em pedacinhos muito, muito pequenos, tá? Isso aqui, então, tende a se aproximar de uma reta. Isso aqui é definido como a integral dupla, tá? Agora, presta atenção, integral dupla de que função, gente? Lembra que o delta ΔR, tá? Que vai virar a área aqui, vai virar o dA. Observa qual é a função que a gente está integrando. A gente está integrando a função, mas já apareceu o R mais aqui, tá? Então, essa integral, ela fica assim. A função F, a variável de integração agora são o θ e o R. Então, R, θ, mas apareceu um R bem aqui. dr, dθ, tá? Então, quando a gente converte de coordenadas retangulares para coordenadas polares, a equação, essa é a relação que existe. Você integra a função, está mudando de coordenadas cartesianas para coordenadas polares, mas apareceu um R aqui. Na verdade, esse daqui é o jacobiano. Se a gente tivesse tempo de ver que a gente faz mudança de coordenadas integrais qualquer, isso aí é só um caso particular, tá? É o jacobiano da função. Então, olha só, fechando aqui, se eu tenho uma função contínua no retângulo polar, olha como é o retângulo polar. O R tem uma variação de um ponto inicial a um ponto final, o θ também. Então, a integral dupla da função sobre esse retângulo polar, ela se transforma numa integral pelo teorema de Fubini, tá? Uma integral iterada. O θ varia de alfa a beta, que é a variação dele aqui. O R de A a B. Eu tenho que aplicar a função fazendo a mudança de coordenadas cartesianas para coordenadas polares, só que aparece esse fator R aí, tá? Não pode esquecer desse R. Na próxima aula, então, a gente vai fazer alguns exercícios de aplicação, que eu acreditava que ia dar tempo de fazer hoje. Tem alguns avisos para dar para vocês antes de vocês irem para o almoço. Vamos fazer a entrega das nossas avaliações agora. Lembrando só, gente, que a nossa avaliação está marcada para quando? Na próxima quarta, dia 21, tá? Segunda chamada, dia 23, e prova substitutiva, dia 28. O que vai ser cobrado? A partir da nota de aula 18, tá? Gente que não caiu na primeira, a partir da nota de aula 18. E o que mais que eu tinha de aviso para dar para vocês? Aí, acho que era isso. E que vocês devem começar a estudar já, tá? Então,
Vamos ali agora receber a nossa segunda avaliação.